A verdade é que a gente vive numa era de sobrecarga de informação, né? E nossos cérebros, coitados, estão sofrendo para dar conta. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender por que isso acontece e, mais importante, o que dá para fazer a respeito. Quem nunca ficou paralisado na frente da Netflix sem conseguir escolher um filme? Ou olhando um cardápio sem saber o que pedir? Pois é, essa sensação de travar em decisões que parecem simples, ela não só tem nome, como tem uma causa neurológica bem real. Para a gente entender o tamanho desse problema, vale a pena conhecer a história da Ioana. A Ioana cresceu num lugar com pouquíssimas, mas pouquíssimas escolhas mesmo. E aí, quando ela se mudou para os Estados Unidos, no quarto dia dela lá, ela foi na livraria do campus para comprar uma coisa super simples, uma caneta. Só que o que ela encontrou na prateleira deixou ela completamente perplexa. E aqui está o ponto central da história dela. Para Ioana, uma escolha que para muita gente seria banal, virou uma fonte de paralisia. Ela ficou lá parada por 1 hora. A história dela é o retrato perfeito do que a gente chama de sobrecarga de escolha. E o caso da Ioana não é uma coisa isolada, não. É praticamente uma epidemia dos tempos modernos. E olha, todo mundo sente isso, de um jeito ou de outro. Para ter uma ideia da escala disso, dá uma olhada nesses números. Em 1976, um supermercado comum tinha, sei lá, uns 9 mil produtos. Hoje, esse número pulou para mais de 40 mil. 40 mil! Para fazer as compras da semana, a gente precisa aprender a ignorar quase tudo que está na nossa frente. E aí vem o custo neurológico disso tudo. Porque para o nosso cérebro, a energia que ele gasta para escolher entre 50 tipos de caneta é a mesma que ele usaria para planejar a aposentadoria. Não tem filtro de importância. E o resultado? Fadiga neuronal, cansaço mental mesmo. É que a escala da sobrecarga de informação é astronômica. Pensa só, todo santo dia a gente processa o equivalente a 175 jornais de informação. É dado pra caramba. Nosso cérebro simplesmente não foi feito para esse volume todo. A nossa mente consciente tem um limite de velocidade tipo uns 120 bits por segundo. Então, a pergunta é, por que o nosso cérebro sofre tanto com isso? A resposta, no fundo, é bem simples. É um conflito direto entre o nosso cérebro da Idade da Pedra e o mundo supermoderno em que a gente vive. O autor do livro, o Daniel Levitin, ele usa uma analogia ótima. Ele diz que o nosso cérebro não é um computador novinho, todo projetado. Pensa mais numa casa bem antiga que foi recebendo umas reformas meio desajeitadas ao longo de milhares de anos. Um puxadinho aqui, uma gambiarra ali. E, claro, às vezes, um sistema entra em conflito com o outro. Olha só essas ilusões de ótica. Na primeira imagem, parece óbvio que o monstro de trás é maior, né? Mas eles são do mesmo tamanho. E na segunda, o círculo branco da esquerda parece bem maior que o da direita. Só que também são iguais. O que acontece aqui não é um defeito dos nossos olhos. É o nosso cérebro pegando atalhos para interpretar o mundo mais rápido. Atalhos que, às vezes, nos enganam. E aqui vem o pulo do gato. Os mesmos atalhos mentais que criam essas ilusões de ótica também criam o que a gente pode chamar de ilusões cognitivas. São os famosos vieses, que bagunçam totalmente as nossas decisões. Olha esse exemplo, que ficou conhecido como o caso do Volvo. Um pesquisador tinha dados de dezenas de milhares de motoristas. E os dados eram claros. Volvos eram carros super confiáveis. Mas ele foi lá e comprou outra marca. Por quê? Porque o cunhado dele teve uma experiência péssima com o Volvo. Uma única história, bem contada e cheia de emoção, foi mais forte que uma montanha de dados. Isso acontece porque nosso cérebro dá um peso enorme para narrativas pessoais. Ok, agora vamos falar de um dos maiores mitos do mundo moderno, a tal da multitarefa. Sabe, o que a gente chama de ser multitarefa, na verdade não existe. O que o cérebro faz é ficar trocando de tarefa muito, muito rápido. E cada vez que ele faz essa troca, a gente paga um preço. Um preço em energia, porque gasta glicose, e um preço em tempo, porque leva um tempinho para focar de novo. Resumindo, é tudo menos eficiente. Então tá. Se o nosso cérebro tem todas essas limitações, o que a gente faz? A solução, por incrível que pareça, é pensar fora da nossa cabeça. Pensa na primeira grande tecnologia que a gente inventou para descarregar a mente, a escrita. E é curioso, né? A escrita não nasceu para a gente escrever poesia ou contar histórias. Ela nasceu para o comércio. Nossos ancestrais precisavam de um jeito de registrar trocas, dívidas, coisas que eram complexas demais para guardar só na memória. Foi o primeiro grande sistema externo para organizar o pensamento. É que a nossa memória funciona por associação,
como uma grande teia. Se alguém fala carro de bombeiros, o cérebro na hora já puxa um monte de coisa junto. Vermelho, barulho, sirene, fogo, emergência. É um sistema super poderoso para fazer conexões criativas. Só que essa força também é a nossa fraqueza, porque quando muitas dessas associações são ativadas ao mesmo tempo, vira uma espécie de congestionamento neural, um engarrafamento de ideias na cabeça que torna difícil achar aquela informação específica que a gente precisa. É por isso que usar sistemas externos, tirar as coisas da cabeça, é tão fundamental. Beleza. E como a gente lida com aquele excesso de escolhas, tipo da Ioana com as canetas? Existe uma estratégia bem poderosa para isso. A estratégia tem um nome um pouco diferente, satisficing. É uma palavra em inglês que mistura satisfazer com o suficiente. A ideia é bem simples. Em vez de se matar para achar a melhor opção de todas, a opção perfeita, a gente para de procurar assim que encontra uma que seja boa o suficiente, que atenda aos critérios que a gente definiu. Basicamente, existem dois tipos de pessoa. Tem o maximizador, que precisa analisar todas as opções para ter certeza de que está fazendo a melhor escolha possível. Geralmente, essa pessoa acaba estressada e até arrependida. E tem o satisfatório, que para de procurar quando acha algo que funciona. E as pesquisas mostram que essa segunda abordagem está ligada a muito mais felicidade e satisfação com a vida. O exemplo perfeito disso é o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. E ele ainda mora na mesmíssima casa que comprou há 50 anos. Por quê? Porque para ele tá bom o suficiente. Ele não gasta energia otimizando o que não é crucial. Ele guarda o poder de decisão dele porque realmente importa, os investimentos. Então, no fim das contas, a grande lição é esta. Talvez a luta contra a sobrecarga de informação não seja sobre turbinar nosso cérebro, forçar ele a ser mais rápido ou melhor. Talvez o segredo seja justamente o contrário. Construir sistemas inteligentes fora da nossa cabeça. Listas, agendas, anotações. Para quê? Para liberar nossa mente para fazer o que ela faz de melhor. Ser criativa, resolver problemas complexos e, talvez o mais importante de tudo, simplesmente estar presente no momento.